você que nos visita nessa noite, né? Vontade, sinta-se em casa e adore ao Senhor, louve ao Senhor conosco nessa noite, né? Convido a todos a baixarem as suas cabeças e vamos entregar esse momento a Deus, né? Vamos orar ao Senhor, pedir a Ele a direção para Ele, dele, né? Para esse momento, para esse culto. Oremos. Senhor Deus Pai amado, nós te agradecemos, Deus, pela rica oportunidade que é de servir, Deus, que é vir até a tua casa, Pai, que é louvar o Senhor, Deus, que é bendizer o teu nome, Deus, que é poder usar a nossa juventude, ó Deus, gastar os nossos dias, Senhor, os melhores dos nossos dias, Senhor, para te servir, ó Pai. Ó Deus, nós te agradecemos, ó Deus. Pedimos a tua mão, ó Deus, sobre esse culto, ó Deus, sobre a direção, sobre os louvores, ó Deus. A tua mão sobre o pregador dessa noite, ó Deus. Nos abençoa, Deus, nós necessitamos de Ti, Deus, precisamos ouvir a Tua voz nessa noite, ó Deus, nos ajuda, Deus, a vivermos como realmente peregrinos nesse mundo, ó Deus, sabendo que a nossa pátria não é essa, nos ajuda, Deus, a sermos achados na Tua palavra fala que a amizade para com Deus, a se constituir inimizade para com o Senhor, que Tu nos ajude, ó Deus, a viver uma vida que Te glorifique. Assim nós te oramos, Pai, te agradecemos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Eu convido a igreja a abrir a sua Bíblia, né? Lá em Mateus capítulo 6. Pode ser o aplicativo também, se você não tiver com a Bíblia. Mateus capítulo 6. Nós vamos ler do verso 19 ao verso 21. Vamos fazer uma leitura alternada. Eu leio o primeiro versículo, aí a igreja lê o segundo, e o terceiro, todos nós vamos ler juntos desde o início. Vamos lá? Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Veja, todos, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Para nós que cremos que a Bíblia é suficiente, que ela é a verdade de Deus, que ela é poderosa, que ela é Deus falando para conosco, só esse texto aqui, se o culto acabasse aqui, nós fôssemos embora, tenho a certeza que o Senhor já teria falado conosco através da leitura da sua palavra. Mas Deus, Ele é tão bom que Ele preparou algo mais para a nossa vida nessa noite, através do louvor e através da ministração da sua palavra, através da vida do seu servo. Então, eu gostaria de, com alegria, convidar o grupo de louvor para estar vindo aqui, louvar ao Senhor, a esse Deus que tem nos abençoado, que tem um plano na nossa vida, né? Você não está aqui por acaso, você não veio aqui por acaso. Nós acreditamos que o Senhor, Ele controla todas as coisas, você chegou aqui, nós cremos que o Senhor tem interesse em falar ao seu coração. Por favor, de nossa oportunidade. Boa noite, graça e paz. Vamos continuar, né, a adoração ao nosso Deus agora através dos louvores. E eu peço que vocês fiquem de pé, né? Começar de alegria ao nosso Deus e dizer que deu algum
Glória a Deus, os louvores. O tema do nosso congresso, não, Congresso Unificado, e o MP é Somos Peregrinos, baseado em 1 Pedro 2,11, não é isso? Gostaria de convidar nesse momento o preletor da noite, o irmão André Ximenes, diácono André Ximenes, da Igreja Presbiteriana de Areias, é isso? Orar pela vida, fale através da vida dele, fale aos nossos corações. Meu Deus, Pai amado, nós te agradecemos. De Deus, o amor, Senhor, levantar hoje, saúde, convite, nós te agradecemos pela vida do nosso irmão em Cristo, os nossos corações. A tua palavra, Deus, ela causa um incômodo ao nosso coração, incômodo que querem dança, Senhor, Deus, que nós corrigir, Deus, a nossa, possamos viver nesse mundo como realmente peregrinos, sabendo que a nossa pátria não é aqui, ó Deus. Nós não vamos levar nada desse mundo. Nós devemos construir, ó Deus. O texto fala, Deus, é no céu, ó Deus. Lá que está o nosso tesouro. Abençoa a vida do teu servo, Deus. Usa a vida dele. E amolece, ó Deus, os nossos corações e os nossos ouvidos para ouvir a tua palavra. E nós te oramos nessa noite e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. As paz, meus irmãos. Muita alegria eu estar mais uma vez. Feliz de rever umas caras já. Conhecer, ou bem que eu só conheço pela internet. E aqui, pessoal. Vamos retornar aqui essa casa de oração. Feliz também de ver o de esse tempo de a gente vê que os jovens, nossos adolescentes continuam fortes no trabalho do Senhor. Minha oração é que abençoe o trabalho. Bíblias, Hebreus, capítulo, versículo 8. Estava conversando hoje mais cedo com o Esther. Fala um pouco rápido. Eu pedi para o pessoal que veio lá falando muito rápido, eles vão saber que eu estou acelerando. Não se assuste. Hebreus capítulo 11, versículo 8 ao 16. Peço que os irmãos, tá? A gente lê, eu gosto sempre de texto que aqui está acontecendo. Lembrando, né? História. Paulo quis cores. Ou acham que foi o texto foi que escreveu. Mas uma coisa a gente tem certeza. É para que começar, houve uma grande perseguição ao povo de Israel, ao povo hebreu. Isso foi assim, pensando e ficando. Esse contexto grande que a gente pode ver lá no livro de Atos. O povo estava em uma grande perseguição, enfrentando talvez perigo de vida, risco de morte, tendo em o
Deus, conforto a esses irmãos. A esses irmãos que estão separados, dispersos, tenta mostrar a eles fé. Eram outros que seguição, trazer conforto, dar esse na fé. Agora, 11, o autor começa a falar de fé. Vai começar explicando o que é a fé, mas da fé. Então, aqui, como ele é, versículo 8, vai ler agora. Diz o seguinte: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. Partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas, aqui e inteiros com ele, mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem, da qual Deus é o arquiteto e da fé. Sim, própria Sara ter para ser mãe, não obstante, avançou, pois teve por fiel ele que havia feito. Por isso, também de, aliás, tecido e uma prosperidade tão numerosa pela do céu, como está a praia do mar. Todos esses, sem ter obtido, vendo-as, porém, de longe, saudando, confessando que eram estrangeiros, peregrinos da terra. Porque os que falam desse modo, pensam estar procurando pátria. Se, na verdade, se lembrassem daquela de onde teriam oportunidade de voltar. Mas, agora, aspiram a uma pátria superior, isso é, real. Por isso, Deus não se envergonha deles, chamado os Deus, porquanto preparou uma cidade. Somos peregrinos. É o tema do nosso congresso hoje aqui. É também uma verdade bíblica que vem nos sendo apresentada desde as páginas da Escritura. Nós conseguimos ver, mas a igreja são peregrinos. A gente vê que Abraão foi peregrino, Deus mandou ele peregrinar terras. Depois seus filhos foram peregrinos. Antes de Abraão foi também. Tem algumas outras figuras, personagens aí, foram peregrinos. Teve o pessoal lá, os hebreus no tempo do cativeiro da Babilônia. Teve 10. Mas é peregrino. É peregrino. Alguém pode levantar a mão e dizer o que acha que é um? Quem? Quem? Tá com vergonha? Eu ia pedir para Guilherme. Guilherme, diz aí, da última vez que eu vim, tu falou. Quer ser um peregrino? Sabe? Tá viajando. Boa, gostei. Tô te devendo um chocolate, tá? Cobra, a próxima vez eu dou. Guilherme disse que quer ficar viajando. Eu trouxe aqui para vocês uma definição do dicionário, não é qualquer dicionário, tá? Eu trouxe a definição do dicionário Oxford. Diz o seguinte: ser peregrino é um indivíduo andante, viaja e empreende longas jornadas. Um peregrino é alguém que está viajando, está fazendo aí várias viagens, andando de um lugar para outro, sabe? Sim, alguém que faz longas viagens. Mas eu trouxe também uma segunda definição de outro dicionário. Diz o seguinte: alguém peregrino é alguém que está em peregrinação ou viaja para um lugar santo. Achei definição que mostra que o peregrino ele pode estar viajando
Sim, ele pode não, ele está. De passagem em alguns lugares. Então nos traz que ele está em busca da canta. Estarem vendo um pouco comigo a respeito de 3 implicações. Agora viu, mas é um peregrino. É que vários falam. É que a gente acha. Agora a gente quer conversar um pouco sobre ações, ser um peregrino, mas não um peregrino de Deus. A gente tem, nosso tema é em 1 Pedro 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros. Pedro ele começa a carta dizendo que ele está enviando aquela carta aos eleitos que são forasteiros. Forasteiros. E a gente vem então, 8, 12, quando a gente... Sempre pela fé, Abraão fez. Pela fé, Sara. Pela fé, Isaac, Jacó. Pela fé. Nós somos peregrinos pela fé. Essa é a primeira. Nós não somos peregrinos para ter fé. Nós não somos peregrinos visando a fé. Porém, termos peregrinos ou com fé. Mas uma fé não em fé, coisas celestiais. No começo do capítulo, eu sei que tem aqui uma definição de fé. Vou ler para vocês. Diz o seguinte: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Uma vez eu vi um rapaz, fé era certeza em coisas que pode parecer frase. O jovem estava correto. A fé não é a certeza de coisas que... Perceba aqui a definição. Fé é a certeza de coisas que não se veem. Há uma diferença muito grande aí entre algo que não existe e algo que não se vê. Abraão, faz a fé, eles tiveram fé em algo que não se vê por 2 motivos. Porque era algo celestial, não terreno, e algo que é futuro, não presente. Eu estava estudando lá, estudando com alguns amigos, alguém perguntava se eu achava que eu ia passar no vestibular. Eu dizia, eu tenho fé, vou passar, quero passar, queria algo futuro. Eu não estava vendo aquilo presente. Tenha fé em algo que vai acontecer. Tenha fé em algo que não posso ver algo que é celestial, mas ela existe. Mas a fé tinha fé em Deus. Tinham fé na promessa que Deus fez a Abraão, lá em Gênesis. Deus fez uma promessa a Abraão e a todos os seus descendentes. A gente vê aí no capítulo 13 o seguinte, dizendo, todos estes, falando aí de Abraão, Isaac, Jacó, Sara, todos estes morreram na fé sem ter obtido as promessas. Vendo-as, porém, de longe, saudando. Abraão, ele não viu parte pequena, a promessa de Deus. Deus prometeu a Abraão que daria a ele um filho em sua velhice e faria dele grande nação.
e que dele viria o Salvador do povo. Abraão conseguiu ver o seu filho Isaque. Mas ele viu apenas uma parte, sombra de toda aquela promessa que Deus tinha para ele. Ele viu de longe, assim como Moisés também. Deus prometeu a Moisés que daria a ele Canaã. Por alguns motivos, e quando texto, vai vendo que por alguns motivos deixa que Moisés não chegue à terra sagrada, mas permite que Moisés, de cima do monte, veja a terra prometida. Eles e vários outros pais da fé viram um vislumbre da promessa do Senhor. Morreram tendo fé que aquilo aconteceria. Viram no tempo presente que elas aconteceram. E tem uma passagem, na verdade, na NVI. Vou trazer também para vocês que diz, esse é um pouco diferente. Diz, todos estes ainda viveram pela fé e morreram sem receber o que tinham sido prometido. Viram-nas de longe, e de longe, mas vejam que eles morreram procurando a promessa, pensando naquela promessa, mas mesmo assim, de longe, eles as saudaram. Eles acreditavam naquilo. Eles tinham fé na promessa que Deus daria a eles. Então, às vezes, a fé, tinham fé pela fé. Mas eu quero que a gente entenda que nós somos peregrinos pela fé. Nós continuamos essa nossa jornada de peregrinação, temos fé. Porque o Senhor, com fé na promessa dele, precisamos continuar na fé. É por ela que nós conseguimos continuar essa jornada. Aplicação, sermos peregrinos, sermos peregrinos pela fé. E eu disse que a gente tem coisas que não são terrenas, que são coisas celestiais. E aí vem agora, a gente chega ao nosso segundo aspecto. Nossa segunda implicação. Nós não temos fé em coisas terrenas, coisas que são celestes. Dessa forma, nós somos peregrinos aqui na terra. Implica também que nós não somos. Verifique comigo, versículo 13, agora não. Reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Nós somos peregrinos pela fé. Mas também precisamos reconhecer que nós somos peregrinos, nós somos passageiros. Ele me disse que nós temos que entender que nós somos viajantes aqui nessa terra, que nós não somos daqui. Nós estamos nessa terra, mas nós não somos. Pode parecer normal esse comentário, algo que é evidente. Mas muitas vezes, até inconscientemente, nós agimos como se nós fôssemos dessa terra. Nós agimos como se o nosso plano futuro. Muitas vezes nós planejamos as nossas vidas baseadas em coisas terrenas. Nós edificamos a nossa casa para que ela seja infinita no tempo. Ela permaneça aqui para sempre. Nós planejamos a nossa carreira pensando em ganhar muito dinheiro e nossos palácios aqui ficar bem financiados, a nossa família. Porém, às vezes, a gente esquece que a gente está pensando. Eu não estou dizendo aqui, meus irmãos, que nós não devemos planejar a nossa vida. Tá? O livro de Hebreus não diz isso, que a gente não deve tratar com significância essas coisas. Não, pelo contrário. Nós devemos sim ter planejamento, nós devemos sim nos importar com coisas. Mas nós devemos que essas coisas são. Sempre que algo nós planejamos começa a tirar o nosso foco de Deus, agora sim esse é um gatilho que nós começamos a esquecer. Quando eu começo a planejar minha carreira,
a ter um emprego. E aí eu começo a pensar, eu vou dar currículo ali, eles querem tratar. Eu sei que eles querem que eu trabalhe todos os domingos da igreja, mas por um bom motivo, né? Afinal de contas, mas e eu pode ser sutil, irmãos, mas às vezes nós nos deixamos por coisas tão e toda vez que essas coisas atrapalham a nossa caminhada cristã, coisas terrenas, não estamos focando nas coisas do alto. Nós estamos deixando que o nosso pecado tome conta de nós e conduza o nosso planejamento. Nós estamos deixando que as coisas terrenas apossem nosso coração, façam o nosso planejamento baseado não em tendas, casas de ovelhas. Antigamente, quando na época que andando aí de casa, vocês podem perceber, eles não construíram casas, tendas. Tenda é algo que demonstra algo que não é fixo. Tenda é uma mostra para todo mundo que está ali na redondeza. Você está habitando em uma tenda, então é porque você está na tenda por um tempo. Não é algo fixo. Você não habita numa tenda ali pro resto da vida. Não sei se alguém aqui já foi para algum acampamento. Você precisou de uma barraquinha. Notório que você não vai barraca pro resto da sua vida. Um aconchegante. Vai pegar uma barraquinha para acampar, sabe que é quanto tempo você está. Mas nós habitamos em uma tenda, algo passageiro. Sei que é notório que o povo de Israel, quando habitou em tendas, vários e mas esse era um sinal de que eles estavam sempre em movimento, andando de lugar para lugar. Era um sinal de que eles não estavam ali para se fixar. Eles não iam ter um comprovante de residência para fazer um cartão de eles não poderiam ter um comprovante de que eles estavam fixos em um lugar. Porque esse não era o objetivo de Deus para eles. O objetivo de Deus para eles era que eles fossem peregrinos. Da mesma forma, nós somos nessa terra. Hoje também é. É que nós foquemos nas coisas que vêm do alto. Coisas pequenas. Aqui não é o nosso lar, meus irmãos. Uma vez eu conversando com um pastor lá de São Paulo. Ele falando, ele até escreveu uma matéria a respeito disso. Que ele é um pastor missionário. E ele viajou para o Egito. E passando um tempo lá no Egito, ele não conseguia se acostumar muito bem com a comida de lá. Não era muito agradável ao paladar dele. Ele não se acostumava direito com as vestimentas que ele precisava usar. Ele dizia que, às vezes, ele estava numa região um pouco mais afastada do centro, e ele precisava usar aquelas, eu não lembro o nome, mas é parecido com uma burca, né? Mas que ele precisa usar o corpo todo, até a cabeça fica meio escondida, o braço inteiro, porque durante o dia era muito calor. Então, aquelas roupas, apesar de ser comprida, protegia do sol. E à noite, quando a temperatura lá caía muito, protegia do frio. Mas mesmo assim, ele é daqui do Brasil, ele não estava acostumado com usar aquelas vestimentas. Ele dizia que às vezes, quando ele ia na cidade, ele também se deparava com alguns costumes do povo daquela região, que ao primeiro momento ele se chocou. Depois, com o tempo, ele foi percebendo que era costume do pessoal. Mas que também era estranho para ele. Não era normal aquilo que ele estava vivendo. Ele continuou sim naquela viagem, ele estava fazendo uma viagem missionária. Ele era missionário naquela época. Mas ele percebeu que ele não se acostumava com aquilo porque ele não estava na casa dele.
Meses depois, ele voltou para sua casa e ele disse que uma das coisas mais legais, assim, mais felizes que ele teve foi quando ele finalmente chegou em casa e percebeu que, apesar do trabalho que ele fez, ele gostou muito de ter feito aquele trabalho, mas ele ficava feliz também de poder voltar para sua casa, de poder sentir novamente a comida que ele estava acostumado, vestir as roupas que ele estava acostumado e participar um pouco também do costume da sua própria família, do seu próprio povo. Ele sentiu falta da sua casa, do seu lar. Assim também, meus irmãos, nós devemos não nos sentir apegados a essa terra. Mais cedo a gente leu lá em Mateus, capítulo 6, né? Para a gente não ficar apegado às coisas terrenas. Nós não devemos nos apegar às coisas terrenas. Nós devemos ser como esse missionário que estava longe, que apesar de cumprir o seu trabalho fielmente, firmemente naquela terra desconhecida, ele ansiava voltar para o seu lar, voltar para a sua casa. E ele sentia que ele não era dali. Nós não devemos nos acostumar com essa terra. Nós não devemos sentir que fazemos parte desse mundo. Nós devemos saber e sentir que estamos nesse mundo e que temos um propósito para cumprir, porque Deus nos colocou aqui. Mas não devemos sentir que já fazemos parte dele. Não devemos nos conformar com estarmos aqui. Essa não é a nossa casa, meus irmãos. Nós não somos daqui. E por muitas vezes, quando nós nos acostumamos com essas coisas, nos acostumamos com a casa de alvenaria que construímos em vez da tenda, Deus nos tira alguns desses pontos da nossa vida. Deus permite que isso saia da nossa vida para que a gente possa ter um estalo e perceba que somos peregrinos. A aflição muitas vezes virá, meus irmãos. Na verdade, muitas vezes não. Sempre. A palavra de Deus diz que no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Isso foi a palavra do Senhor Jesus Cristo. Ele disse que a gente vai ter aflição. Nós vamos passar por tristezas, por problemas. Nós vamos enfrentar dificuldades, porque nós não somos aqui. Então é normal que a gente passe por momentos que nós não estamos acostumados, que o nosso ser não gosta de estar sofrendo isso, de estar passando por isso. Mas é bom a gente lembrar sempre, voltando agora, um gancho aí com o primeiro ponto, que os pais da fé também passaram por isso antes de nós, que outras pessoas passaram por isso e permaneceram sempre firmes na fé. Então ser peregrino implicou em ter fé, em ser peregrino pela fé, e implicou que nós estamos de passagem nesse mundo, que nós não somos daqui. E não ser daqui, meus irmãos, nos leva agora a um outro lugar. Se nós não somos daqui, de onde é que nós somos? Se nós não buscamos um fim na terra, qual é o nosso fim? Qual é o nosso almejar? Antes de falar, finalmente, qual é esse terceiro ponto, é importante a gente lembrar, eu já disse aqui, mas frisar, que peregrinos, eles andam em tendas e não fazem coisas permanentes. Eles caminham para mansões celestiais e não casas terrenas. E o sofrimento, ele vai nos ajudar a lembrar sempre dessas coisas. E quando a gente estiver caminhando para as coisas celestiais, a gente vai perceber que esse sim é o nosso verdadeiro foco. Nós não somos daqui, porque a nossa pátria é o céu. E essa é a terceira implicação de ser um peregrino. Lá em Josué, a gente vê que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. O Senhor nos constituiu nação, mas não uma nação terrena.
A princípio nós vemos uma nação que é o povo de Israel, que estava junto. Porém depois eles se separaram, se espalharam, se dispersaram. E através da nossa aliança, eu e você, gentios, também temos a possibilidade de estar fazendo parte dessa nação. Deus nos elegeu para sermos incluídos nessa aliança, para sermos parte desse povo, para sermos nação, mas não uma nação terrena, porque não somos daqui. Uma nação que faz parte da pátria celestial. A nossa pátria está no céu. A gente vai avançar agora nos próximos versículos. Depois do versículo 13, a gente vai agora ver o 14 até o 16, que vê o seguinte: porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Nós não estamos construindo uma cidade aqui na terra. O Senhor está construindo para nós uma cidade no céu. Nós estamos de passagem e nós devemos ter sempre em mente. Nós precisamos reconhecer que somos cidadãos dos céus. Nós somos peregrinos. Nós não possuímos casas permanentes, mas nós temos um propósito em nosso coração. Nós temos uma meta, um alvo, um destino, que é chegar aos céus. Quando eu era criança, meus irmãos, eu lembro que eu vi assim o pastor lá na frente falando que nós devíamos ansiar pela volta de Cristo. Mas eu fazia a ligação de que quando Cristo voltar, a gente vai para o céu. Mas normalmente a gente vai para o céu quando a gente morre. E aí eu ficava com uma dúvida tremenda. Por que é que a gente precisa ficar feliz quando morre? Eu preciso ansiar para que eu vá morrer? Isso era estranho para mim quando eu era criança. Eu preciso querer morrer. E aí com o tempo eu fui aprendendo, fui sendo instruído e aprendi. Na verdade, nós devemos ansiar pelo céu, porque nós não somos aqui. A partir do momento que eu entendi que essa terra não é o meu lar, que o meu lar é a pátria celestial, e quão infinitamente melhor vai ser estar com o meu Senhor naquele lugar do que estar aqui, eu pude realmente ansiar de verdade que Cristo voltasse. É difícil às vezes a gente ver pessoas clamando: Maranata, a hora vem, Senhor. Não é tão comum. Não é tão comum, não é mais tão comum. Principalmente assim no nosso meio, né? A gente que é jovem, eu sou jovem, tá? Jovem, adolescente. Às vezes a gente se preocupa muito também com o que é que a gente está vivendo agora, né? Talvez porque a gente ainda tem pouco tempo de vida, não sei. A gente se preocupa muito com o que está acontecendo, com o agora. Eu já me vi muitas vezes ansioso com pequenas coisas que iam acontecer e que depois passam, são passageiras, e que são coisas terrenas. A gente às vezes se preocupa demais com que faculdade, vocês que são adolescentes, que ainda vão chegar na faculdade, às vezes se preocupam com qual é a faculdade que eu vou cursar, será que eu vou passar no vestibular, será que eu vou conseguir, vou gostar do curso, eu não sei qual é o curso que eu vou fazer, entrei em desespero, oh meu Deus. A gente que é jovem, talvez já tenha passado um pouco dessa fase, não sei, está agora se preparando no noivado, se preparando para casar, e agora onde é que eu vou morar? Ainda não tenho uma casa, eu tenho que comprar uma casa para poder casar.
Gente, eu tô querendo casar e ainda não sei onde é que eu vou morar. Meu emprego, eu quero um emprego melhor. Eu estou nesse mesmo cargo há tanto tempo. A gente se preocupa bastante com isso. E eu volto a dizer, meus irmãos, eu não estou dizendo que a gente não deve se preocupar com isso. A gente deve sim se preocupar com isso, mas que isso não seja o nosso fim principal. O nosso fim principal é a pátria celestial. Nós devemos nos preocupar com a nossa pátria celestial, com o lugar que a gente vai, com o nosso foco, o nosso fim. Nós precisamos, em todas as nossas decisões da vida, olhar e pensar: isso é um caminho para que eu possa chegar lá na pátria celestial? Esse é um lugar onde eu vou colocar uma tenda para que depois eu possa chegar na minha pátria celestial, que tanto almejo? Ou é um lugar que eu estou querendo construir um palácio? Existe um livro chamado O Peregrino. Eu acho que alguns devem conhecer. É um livro que eu gosto muito. É um livro simples, escrito por John Bunyan, e que é o segundo livro mais lido do mundo depois da Bíblia. Ele mostra a trajetória de um homem chamado cristão, e ele vai sair de uma cidade chamada Cidade da Destruição. Ele descobre um livro, na verdade, chega alguém para ele chamado evangelista, que apresenta a ele um livro e mostra o que aquele livro está falando. E ele conhece ali aquela palavra e descobre que ele precisa ir para a cidade celestial. Desculpe, eu posso estar dando spoiler para alguém que ainda não leu, mas isso tudo aí deve estar, eu acredito, lá no resumo do livro, tá? Cristão, ele sai da cidade da destruição, almejando chegar na cidade celestial. Em vários momentos da caminhada de cristão ali, ele passa por alguns locais. Ele passa por um pântano chamado Pântano do Sofrimento. Ele passa também por um lugar chamado Feira da Vaidade. Ele passa por outro lugar chamado Castelo da Dúvida. E ele passa por um lugar chamado Vale da Sombra da Morte. Em sua caminhada, o cristão vai levando um fardo em suas costas. E a partir do momento que ele descobre o Evangelho, ele começa a sua vida de peregrino. É interessante perceber, quando você estiver lendo o livro, se você ainda não leu, ou você que já leu e vai ler ele de novo, que no comecinho do livro, ele é tratado apenas como cristão. E aí, a partir do momento que ele começa a sua caminhada, ele é tratado também como peregrino. Ele saiu de sua casa que ele tinha construído e começou a ser um viajante. Ele começou a ser realmente um peregrino. Passou por vários locais que trouxeram sofrimento para ele. Por muitas vezes a gente passa também. Mas alguns amigos deles o ajudaram. Não vou falar o nome deles porque é muito spoiler, né? Mas todos eles tinham algo em comum. Aqueles que o ajudaram faziam com que ele voltasse para a sua fé. Que ele voltasse para a sua fé original e que ele não abandonasse os caminhos que ele estava indo. Que ele não abandonasse o seu caminho. Nessa noite, meus irmãos, eu queria que nós pudéssemos entender que nós precisamos ser como cristão. Que deixamos a nossa casa, que talvez deixamos a nossa família, deixamos muitos planos, mas para começar uma caminhada em busca do reino celestial. Se há alguém aqui hoje à noite que ainda não começou essa caminhada, minha oração é que você possa deixar essa sua casa fixa, possa caminhar ao lado do Senhor, possa começar a ser também um peregrino. Muitas coisas virão, muitos problemas, mas com fé nós passamos por elas. Ser um peregrino
implica que somos peregrinos pela fé. Ser um peregrino implica que nossa casa não é aqui. E ser um peregrino implica que nossa pátria é a pátria celestial. Eu queria terminar, meus irmãos, só trazendo uma citação do reverendo Augusto Nicodemos. Foi algo que ele falou em uma de suas pregações e eu achei bem interessante, bastante pertinente para o nosso tema hoje. Ele diz o seguinte: Deus nunca prometeu uma viagem tranquila, mas Ele prometeu uma chegada certa. Deus não nos disse que teríamos um trajeto tranquilo durante essa nossa peregrinação na terra. Como eu já trouxe, pelo contrário, Ele disse que teríamos aflições. Mas Ele prometeu que nós vamos chegar nesse lugar, que nós temos um lugar para descansar ao final dessa nossa caminhada. Depois de muitos e muitos anos que o povo de Israel estava peregrinando pelo deserto, eles chegaram na terra prometida. Depois de muito tempo que Abraão estava peregrinando em terra alheia, ele chegou em um local que o Senhor disse: aqui acamparás a tua casa. Nós chegaremos agora em um local que será a nossa casa eterna, que será o nosso fim, que será o fim da nossa caminhada, porém o início da nossa vida eterna com Cristo. Que nós possamos, meus irmãos, sair daqui hoje lembrando que apesar de tudo, nós temos um Senhor que nos ajuda e nos exige que tenhamos uma caminhada com Ele, com um fim em ser nação dEle. Vamos fechar os nossos olhos e orar. Santo e bendito Deus, queremos te agradecer, ó Deus, por todas as bênçãos que tu tens nos dado, Senhor. Queremos te agradecer porque nos desse instrução através da tua palavra, nos desse possibilidade de entendimento, nos desse conforto, Senhor, em saber que temos uma caminhada para chegar até a Ti. Tu possas estar sempre nos lembrando, ó Pai, que essa terra não é nossa, que Tu nos colocaste aqui como passageiros. Tu possas estar nos lembrando e fazendo com que o nosso agir seja sempre buscando a Tua glória e a Tua pátria, Senhor. E que nós possamos cada vez mais ansiar pela volta do Teu Filho e ansiar pelo dia que estaremos juntos contigo nos céus. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus pela palavra ministrada, né? Bênção. Deus abençoe a vida do nosso irmão André. E que bom que você está aqui nessa noite, vocês estão aqui nessa noite, que eu também estou aqui, que você que está em casa está acompanhando essa palavra. Eu tenho certeza que foi Deus falando aos nossos corações, né? Que essa palavra ela possa germinar e florescer nos nossos corações, nós possamos viver a palavra do Senhor. Nós glorificamos a Deus por isso, né? Quem dera que fosse 3 dias, né? Tema muito bom, glória a Deus. Gostaria de convidar o grupo de louvor para estar aqui conosco. Nós vamos cantar canção, tema, né, desse congresso, que os irmãos possam cantar também, né, junto com o grupo de louvor, e toda a igreja possa fazer esse louvor bem bonito ao Senhor. Amém. Queria pedir para os irmãos ficassem de pé, para a gente cantar a música Brilho Celeste.
Amém. Os irmãos podem sentar. Estamos chegando ao final, né, desse nosso encontro aqui. A glória de Deus. O pessoal da direção, né, do congresso, da UPMP, mandou aqui no ponto eletrônico aqui os agradecimentos, né, que nós vamos fazer. Vamos estar fazendo esse agradecimento. E pediu para avisar também que a cantina, ela vai estar funcionando. Vai ter um lanche lá, show de bola, negócio realmente diferenciado. Então, quando acabar aqui, você vá para lá, você se alimente, você gaste um pouquinho de tempo com seus irmãos, isso é muito bom. E os agradecimentos, em primeiro lugar, a Deus, né? Nosso Senhor. A direção também agradece a equipe de louvor que trabalhou nesses 2 dias. O pessoal da transmissão, né? Que trabalhou, tem trabalhado arduamente aí, né? Apesar das dificuldades da tecnologia, mas o Senhor tem abençoado esse pessoal. O pessoal da projeção, o pessoal da recepção, a irmã Andréa Barreto, a irmã Nathalie e a irmã Silvinha. Agradece também ao conselho da igreja, a junta diaconal, que esteve presente nesses dias, a nossa irmã Nete, a nossa irmã Jô, nosso irmão Marcelo, que esteve aqui na direção ontem, perdão. Pediram para eu agradecer para mim mesmo, né, que estou aqui, mas, enfim, eu que agradeço, né, a oportunidade de servir ao Senhor. A junta diaconal, ao Ministério das Mulheres, à UPA e ao MP, né, por esse evento, pelo empenho de todos. Estão de parabéns. Nós agradecemos a Deus pela vida de vocês também. E para finalizar esse momento, eu gostaria de convidar o nosso reverendo Fernando Augusto, que ele viesse aqui e fez essa oração final. Sim, após a oração final, não vai todo mundo embora não, né? A gente vai se reunir aqui e vai tirar aquela foto legal, todo mundo aqui na frente. Não é isso? Oremos com o nosso pastor. Glória a Deus. Quero agradecer mais uma vez também, obviamente, já foi feito isso aqui, mas nosso irmão André gentilmente atendeu o nosso pedido, bem como a equipe que veio com ele, a de Areias, né? Então, sejam muito bem-vindos. Você que nos visita também, amanhã nós teremos Escola Bíblica Dominical, culto pela manhã, às 9 horas, e às 10 horas nós temos, portanto, a Escola Bíblica Dominical à noite. Nós teremos também um culto e você é nosso convidado. Fiquemos, portanto, de pé para orarmos ao Senhor e finalizarmos esse momento tão agradável de louvor, de adoração, de instrução na sua palavra. Amém? Oremos. Pai amado, muito obrigado, Senhor, por esse tempo aqui de adoração. Muito obrigado, Pai, pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos reunidos em Teu nome, Senhor. A nossa esperança é que o Senhor tenha se agradado do culto que prestamos aqui, meu Pai. Ó Senhor, nós fomos exortados e lembrados na noite de hoje que somos viajantes aqui nessa terra. Nós fomos lembrados que somos peregrinos nesse congresso, ó Pai. Não foi diferente na exposição bíblica como foi feita aqui nessa oportunidade. Pai amado, que possamos, portanto, Senhor, sentirmos saudades do céu, no sentido de ansiarmos a Tua volta. É por isso que dizemos, ora vem, Senhor Jesus, Maranata. Ó meu Pai, que a juventude, que os adolescentes possam, portanto, almejar o Teu retorno, o encontro contigo, Senhor. Nunca nos deixe esquecer, Senhor. Não permita que saia da nossa mente justamente essa ideia que somos aqui viajantes e peregrinos. É como se morássemos ainda num acampamento temporário, como foi pregado aqui. Mas a nossa casa celestial está ali, preparada, adornada, para contigo, portanto, desfrutarmos da vida eterna. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e o poder e as consolações, o amor do Teu Santo Espírito desçam, repousem sobre todos nós aqui reunidos, bem como todos os crentes espalhados por toda a terra, em nome de Jesus. Assim oramos, amém. Que Deus nos abençoe, confraternizem-se
Não esqueçam que temos um lanchinho aqui atrás. Louvemos ainda ao Senhor.